A Ana Campagnolo, para quem não se lembra, é professora, e ela fez um alerta, mas tão importante, e é impressionante como os pais não prestam atenção nisso. Porque muitas vezes não entendem a profundidade disso aqui, que a Ana falou, vou mostrar, que eu tenho falado há tanto tempo. Sem sombra de dúvida, eu creio que o que a gente vai falar aqui nesse vídeo é uma das coisas mais importantes sobre o seu filho, sobre você, sua família e até sobre a sua fé. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Se seu filho estuda escola pública, é certeza absoluta que ele está sendo doutrinado. 12 professores, cada um deles... Não é só na escola... Não, acho que ela vai falar ali, né, depois, né? É qualquer escola, porque toda educação, ela doutrina, ela tem pressupostos que são religiosos, que dão a base para o desenvolvimento de todo conhecimento. Uma opinião. Só que tem uma opinião da qual os professores compartilham quase unanimemente. Lembrando que eu sou professora, isso não é uma ofensa, é um diagnóstico. A maior parte dos professores, segundo a revista Veja, matéria publicada em 2006, se entende como um agente de transformação do mundo. Então a tarefa do professor, ele aprende na universidade, é transformar seu filho. Se ele veio machista, se ele veio retrógrado, se ele veio conservador, na opinião do professor, mais do que ensinar português e matemática, ele tem que fazer isso. Então ele vai usar português, matemática, biologia e qualquer outra disciplina para realizar esse intento. Todas as ideologias que negam as verdades bíblicas do livro de Gênesis sobre quem somos, por que fomos criados, o que é o homem, o que é a mulher, o que é o casamento e quem são os filhos, são ideologias anticristãs. E veja, poderia existir uma escola chamada Meu Pequeno Marx, para você matricular seu filho, uma escola confessional, comunista, mini terreiro de Umbanda para crianças umbandistas. Poderia existir. O problema é, se ensinarem aos seus filhos sobre Exus, orixás, marxismo, feminismo, quando você não quer, numa escola que deveria ser pública e por isso mesmo laica e por isso mesmo impessoal e neutra. O problema é esse. Não existe educação não doutrinadora. Toda educação é doutrinadora. Ou seja, não existe educação neutra. Ou ela não está acontecendo. Ou você está só ensinando uma tarefa, uma conta, ou uma interpretação de códigos em letras, transformando em palavras. Toda educação que tem esse sentido de educação será doutrinadora. A sua educação é doutrinadora, a dos professores também é, a minha também é, a da igreja também é. O ponto é, eu não posso botar na cabeça de uma criança de 6 anos 12 doutrinas diferentes. Senão a única conclusão que ela vai aprender é que não existe verdade nem mentira, nem certo, nem errado, nem feio, nem bonito. E portanto o mundo vai ser um caos absoluto. E as pessoas vão ficar super espantadas quando um adolescente torturar o cão-orelha. Mas são as mesmas pessoas que dizem que tudo bem aplicar uma injeção de cloreto de potássio num bebê de 28 semanas para que ele sinta uma dor lancinante até ter uma parada cardiorrespiratória e depois nascer num parto de um cadáver e vão chamar isso de direito reprodutivo. São as mesmas pessoas que, nossa, bateram num cachorro. Sim, são adolescentes. Onde é que eles foram educados? Em escolas sem valores ou em escolas com 12 valores conflitantes entre si. Não podemos nos espantar, dizia o C.S. Lewis, que os nossos homens não sejam viris se nós os castramos. Não podemos nos espantar que os nossos adolescentes são insensíveis se nós tiramos o coração de dentro deles. Se o seu filho estuda em escola pública, ele está sendo doutrinado. É óbvio, a gente vai além ainda. Não importa onde seu filho estuda, ele está sempre sendo doutrinado. Ou seja, não há educação neutra. Toda educação ela é religiosa. A questão não é se há um Deus dando base para a educação. A questão é qual Deus. As crianças estão sim adorando quando elas estão sendo educadas. Seja o Deus verdadeiro ou os falsos deuses. Que em se tratando da escola moderna, é o homem, que é o humanismo. Essa é a religião da escola atual. Muitos pais estão preocupados em que, com a qualidade do ensino da escola, se essa escola vai prover um bom caminho para a faculdade. Mas de que adianta passar no vestibular e perder a alma? Então, é fundamental entender isso aqui. A escola ou a educação que você está dando para o seu filho pode sim arruinar a sua família e até a sua fé. Vamos desenvolver isso aí, vamos lá. Primeiro a Ana disse o seguinte, os professores eles se entendem como agentes de transformação. Você nunca ouviu um professor afirmar assim, ó, nossa missão não é apenas ensinar matemática, é formar cidadão. Tá, mas que tipo de cidadão? Pervertido sexualmente, desprovido de valores morais, relativista, ateu ou então um crente freestyle. Ou seja, eu nem preciso ir na igreja, então eu vou em qualquer uma, tudo é igual. E por fim, estão formando cidadãos que são o quê? Defensores de um Estado gigantesco, ou seja, uma perspectiva aí bem socialista, bem comunista. Mas não pense que tais professores, eles acham que eles estão fazendo mal quando eles doutrinam, ensinam seus filhos. Por exemplo,
achar que o homossexualismo não é errado. O professor, ele acredita que ele está fazendo o bem. Esse professor, ele está ensinando apenas de acordo com a religião dele, o humanismo. No livro Maquiavel Pedagogo, o autor gasta quase todo o livro, boa parte do livro é com citações de grandes organizações mundiais que tinham o objetivo de mudar a sociedade por meio da escola. Eu digo tinham porque o livro já é antigo. Eles já fizeram isso, eles mudaram a sociedade por meio da escola. O autor cita, por exemplo, dá um exemplo aqui, um artigo publicado pela Unesco em 1964, é o nome, A Modificação das Atitudes. Ou seja, utilizando-se de técnicas de manipulação psicológica, que eles obviamente não chamavam assim, antes eles falavam que eram técnicas pedagógicas, eles iriam mudar os valores das crianças. Agora, olha isso aqui. Isso aqui é a citação de John Dunphy, um importante humanista, falando sobre escola, sobre educação. E veja se existe neutralidade na educação moderna, na escola moderna. Estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e vencida na sala de aula da escola pública por professores que percebam de forma correta seu papel de proselitismo da nova fé, a religião da humanidade. Os professores devem incorporar a mesma dedicação altruísta dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos, pois serão outro tipo de pregadores, utilizando, porém, a sala de aula em vez do púlpito. A sala de aula deverá se tornar e o fará a arena do conflito entre o velho e o novo. O corpo em putrefação do cristianismo, com todas as suas misérias e males adjacentes, e a nova fé do humanismo, tá vendo? A sala de aula vai se tornar um palco, a lousa lá vai se tornar um púlpito deles. Enfim, olha que coisa. O que os ideólogos da educação falaram para os pais ao venderem a ideia da escola pública? É óbvio que vale para todas, mas vamos lá, vamos com a escola pública. Que o ensino é neutro. Na sociedade, ateu, macumbeiro, católico, evangélico, como reunir tantos grupos distintos com crenças distintas no mesmo lugar? Mentindo para eles, dizendo que a educação é neutra. Não, é só matemática. 2 mais 2 dá 4, não importa a sua religião, tá vendo? É só isso que a gente vai ensinar. Mentira. Toda educação é religiosa. A Nancy Pierce, no seu livro Alma da Ciência, fala inclusive da filosofia que rege a matemática. Lê esse livro. Ou faça o meu curso Mente Cristã, eu falo um pouco mais sobre isso. Toda educação é religiosa, porque parte de pressupostos não provados para fazer ciência. Vamos pegar um exemplo aqui, vai. O que é o homem? Para fazer educação, você precisa responder essa pergunta. E esta é uma pergunta que você só responde de maneira religiosa. Ou seja, você não pode provar isso lá no laboratório. O homem é um bicho evoluído ou um ser feito à imagem de Deus? Não é possível provar isso em laboratório, que o homem é a imagem de Deus, muito menos que ele é um bicho evoluído. Diferentemente do que dizem para você, não dá para levar um homem para o laboratório e observá-lo por milhões de anos. Porque essa é a base da teoria da evolução. Milhões de anos, mas aí não dá pra gente observar. Ainda dizem que isso é ciência. Ciência é observação, mas não dá para observar a teoria, porque não tem como levar lá um ser humano. Mas enfim, agora, como você vai responder essa pergunta, o que é o homem, vai determinar o tipo de educação que você vai prover. Outro exemplo, vai. Por que os chineses não inventaram a ciência moderna? Pergunta Joseph Needham. Porque eles discordam de 2 pressupostos. O universo tem ordem e o homem pode conhecê-lo. Tá vendo? Então, isso aqui é uma filosofia que você tem antes de fazer ciência. Alfred Whitehead, historiador e cientista, disse que a fé na possibilidade da ciência veio antes da ciência. E essa fé, veio da fé cristã. A Ana disse acertadamente. Toda educação é doutrinadora. A elite, os donos da educação, eles falaram abertamente em retirar os preconceitos que as crianças receberam de seus pais, de sua religião, para dar então liberdade às crianças. É o que o autor de Maquiavel Pedagogo mostra. Olha que coisa. Essa galera, eles têm valores. E eles julgam que esses valores são universais e inquestionáveis. O iluminismo, ele pariu o humanismo. Saiu Deus e o homem se tornou um Deus. Logo, os únicos valores que esse povo crê é que não há valor algum, não é crer que valores absolutos, eles não creem em valores absolutos. Como por exemplo, você não pode falar para eles assim, ó, olha, ser gay é errado, você não pode dormir com todo mundo. Para eles isso é um absurdo. E veja, se Deus não existisse, eles estariam certos. Cada um deveria fazer o que quer. Mas se Deus existe, logo existem valores morais absolutos. E você não pode dormir com quem você quiser, desde que você queira e o outro quer. Então, quer a maior prova de que a educação ela é sempre religiosa? De cada 10 jovens cristãos que entram na faculdade, 7 se desviam. Se a faculdade e a escola fossem neutras, isso não aconteceria. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Mas não pense que isso é apenas na escola pública. No livro O que estão ensinando aos nossos filhos, Solano Portela mostra que em quase todas as escolas cristãs hoje, doutrinas pagãs esquerdistas entraram nessas escolas. Sim, sempre existem os 7.000 que não se dobraram, sempre existem as escolas, graças a Deus,
que não se dobraram a essas ideologias. Mas, infelizmente, muitas escolas se dobraram, inclusive cristãs. Então, ou seja, para muita gente, ou é o homeschooling, ou é você levar o seu filho para essas religiões, porque a escola é um altar, como o humanista que eu citei aqui. A escola é sim uma religião, a escola é uma igreja, ela doutrina, ela molda você. Então, se existe uma coisa que você precisa entender é isso, não existe educação neutra. Vamos lá, no meu curso Mente Cristã eu destrincho isso. Eu falo bastante sobre isso. Vamos deixar o link para vocês aqui, pela metade do preço, por R$200, caso vocês queiram. E o curso Homeschooling também, por apenas R$165. Vamos deixar esses dois aqui. Mas se vocês fizeram o meu curso, Mente Cristã, você vai falar assim, não é apenas a educação que não é neutra. Tudo, nada é neutro. A política, você vai entender, poxa, a importância de ter a Bíblia, se não for a Bíblia a regra para fazermos política, para estabelecermos o que é certo e errado, qual critério a gente vai usar? A vontade da maioria? Se a maioria decidir matar 51% decidir matar 49%, então vai ser certo. A vontade de um homem, de um rei, enfim. Você vai notar como todas as áreas do saber, elas precisam ser tomadas por isso aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou tentar mostrar nesse curso a importância da fé cristã como base para tudo, como sempre foi. Como sempre foi. Ela foi a base da ciência, eu mostro isso lá no curso. Enfim, faça esse curso, pelo amor de Deus. Vou deixar para vocês aqui o link. Pela metade do preço, é R$400, mas pela metade do preço. E o curso também de homeschooling por R$165 apenas. Os dois links aqui. É isso, gente. Não tem nada mais importante do que educar os seus filhos. Eu tenho certeza que com esses dois cursos você vai estar apto aí para educar o seu filho. Deus abençoe. Adquira o curso. Valeu, gente!